Mensagem do céu. Nesse aconselhamento não adianta eu falar que não tive, porque tive, estou aqui, como diz o outro, não é? Estou cozinhando ele já há alguns meses, mas não adianta. Chegou num dado momento agora que eu vou ter de estar tratando dessa questão, que é o divórcio e novo casamento, não é? A questão aqui que a ouvinte me escreve, eu já tenho vários ouvintes que me escreveram sobre o tema, mas essa ouvinte em especial, ela está divorciada há alguns anos, e dentro da igreja dela colocam que se ela se casar novamente, ela comete adultério, não é? E o que acontece? Ela tem carregado sobre si um grande peso. Existe um rapaz que já declarou que tem sentimento por ela, que gosta muito dela, e ela está simplesmente desesperada pelo fato de que ela corresponde aos sentimentos dessa pessoa, mas ela acredita que um novo casamento, segundo o que a liderança dela diz, seria adultério, não é? Então, meu querido e minha querida, se faz necessário fazer um estudo sobre isso, porque, infelizmente, é o que eu digo para vocês, não é? A falta de conhecimento das raízes judaicas que a igreja tem, não é? Infelizmente tem trazido muita dor a um povo que já é tão ferido, não é, meu querido e minha querida? Então, vamos compreender algumas coisas muito importantes, não é? 1 Coríntios 7:10, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, não é? E que o marido não se aparte da sua mulher. É uma ordenança, meu querido, minha querida, uma ordenança que o Senhor deu ao casal casado, que eles não busquem o divórcio. O divórcio não pode ser a opção de um casal que está casado, meu querido, minha querida. Olha, é importante que você compreenda isso. Do contrário, sempre vai ter uma alternativa e o plano B. Não, se não der certo, separa. As escrituras não têm essa opção para ninguém. É uma ordem do Senhor que não haja separação. Agora vocês vão ficar chocados com o que eu vou dizer. Eu sei que muitos vão ficar chocados, não é? Porque as pessoas interpretam, elas leem as escrituras, mas interpretam completamente, doutrinariamente o que elas estão lendo. O Senhor nunca autorizou o divórcio, querido meu, querida minha. Celdo, o que você está dizendo? Não, o Senhor não há opção de divórcio. O Senhor nunca deu opção de divórcio para ninguém, não é? O divórcio, ele foi dado por Moisés, que tinha o Espírito de Deus, tinha Ruach HaKodesh, mas a palavra que Moisés está dizendo lá, Moshe no caso, jamais veio do Senhor. Aí você vai ficar um pouco confuso com o que eu estou dizendo e confusa, mas eu quero ler até um texto que você vai entender isso claramente, porque tem base, não é? Tem base dentro das escrituras e só as escrituras ensinam as escrituras, não é? Deus nunca autorizou o divórcio, meu amado e minha amada, mas Moisés, diante de uma situação que já existia, com aqueles 3 milhões de pessoas que ele estava carregando ali, ele teve de criar algumas leis civis. Não são leis religiosas, são leis civis. Você precisa compreender isso, não é? Então, olha só, 1 Coríntios 7:12, o Shaul Rachalier, que é o apóstolo Paulo, emissário Paulo, diz assim: aos mais digo eu, não o Senhor. Que é exatamente o que Moshe fez. Eu digo eu, mas não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em morar com ele, não a abandone. E se a mulher tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o seu marido. Então, olha que coisa interessante. O Shaul Rachalier, como Moshe, que tinha o Espírito de Deus, tinha que administrar uma situação complicada. Muita gente, não existiam convertidos, queridos, estavam começando a acontecer os convertidos. E é como hoje, se convertia o marido, não se convertia a mulher. Se convertia a mulher, não se convertia o marido. O que ia fazer? Separar o casal? Ele teve de criar uma solução pelo Espírito de Deus. Entenda o que eu estou dizendo, não é? Ele teve que, não está nas escrituras em nenhum lugar. Olha, o crente, gente, não existia essa situação na Torá. O judeu nascia judeu.
Entende? Ninguém perguntava para o judeu se ele queria se converter ao Senhor. Ele não tinha opção, vamos dizer assim. Ele é assim, criado dentro dos estatutos da Torá, e todos que ele conhecia estavam dentro dos estatutos da Torá. Entende? Então não existia esse tipo de situação, não é? Existia o proselitismo, existia, mas eu, assim como o próprio Senhor Yeshua desaconselha o proselitismo, eu desaconselho totalmente uma pessoa não judia querer se converter ao judaísmo. Gente, não faz sentido nenhum isso. Você tem que se converter ao Senhor Yeshua HaMashiach. Você não tem de ir para a igreja, olha que situação complicada, não é? Eu não ouço as pessoas falando que quer levar os familiares e os amigos para Jesus, para Yeshua. Eles querem levar para a igreja. A igreja faz parte do processo, mas a igreja não salva, meu querido e minha querida. A sinagoga que eu frequento não salva. Só Yeshua salva. Como disse Gabriel, que é o anjo Gabriel, não é? Yeshua, não é? Ele, o Senhor Yeshua, é a nossa salvação, meu amado, minha amada. Então, é um erro e uma falta de entendimento muito grande, esse tipo de coisa. Nós levamos pessoas a homens. Aí o que acontece? O pastor cai, acontece alguma coisa, pronto, a pessoa não tem firmeza para seguir mais em lugar nenhum, não é? Então, olha só, meu querido, minha querida, essa coisa de digo eu, não o Senhor, que é um conselho que eu acredito ser do Espírito Santo e eu sigo nos meus aconselhamentos. A mulher se converteu, não se separe do marido, que não é convertido. O marido se converteu, não se separe da esposa que não é convertida, porque o convívio dos dois existe a santificação, do contrário, os filhos seriam considerados exclusos da congregação do Senhor. E não é assim, os filhos são santos. Olha só, meu querido, minha querida, a mesma maneira que aconteceu aqui com um conselho que Shaul HaShaliach deu, também aconteceu com Moshe. Ele estava com uma congregação aproximada de 3 milhões de pessoas, e de pessoas que tinham ali problemas de divórcio já. Divórcio que não está instituído na lei, e ele teve de criar leis civis. Leis como está no Código Civil, meu querido e minha querida. Não é uma lei espiritual, é uma lei civil. Vamos lá? Leia comigo aí. Eu vou pegar na linguagem de hoje, porque ela é a que mais se aproxima do original que está no hebraico. Eu vou pegar na linguagem de hoje para você. Deuteronômio 24, versículo 1 em diante. Pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Gente, isso aí foi tão banalizado. Eu vou ler como está no original, tá bom? No original está escrito Ervat Davar. O que é o Ervat Davar? É uma causa ofensiva moral. Então, vamos supor, ele casou com essa mulher está querendo ter relações contrárias à natureza, ou essa mulher que ele pegou, que se casou com ela dizia que ela era virgem, mas na noite de núpcias ele descobre que ela não é virgem. É um pecado moral dessa mulher. Essa mulher, ela está envolvida com um pecado moral. Então, olha só o que acontece, querido meu, querida minha. Você precisa compreender que dentro dessa cultura, só o homem podia dar carta de divórcio. A mulher não podia pedir divórcio. Você entende? Já na época de Shaul, do apóstolo Paulo, na época da virada aí para a era comum, não é? Já existia a causa da mulher poder pedir separação. Você entende como os tempos mudaram de 3.000 anos, 3.000 e poucos anos que foi dada a lei para Moshe, até Paulo, há 2.000 anos atrás, como já tinha mudado a sociedade? Você entende que existiam causas na época de Moisés? Por exemplo, a mulher não podia pedir o divórcio, só o homem podia dar o divórcio, meu querido e minha querida. Você precisa compreender as escrituras como elas são dentro da sociedade, dentro da tua raiz, que a tua raiz não é romana, a tua raiz é judaica. Tua raiz está centrada sobre um povo que o Senhor chamou primeiramente antes de chamar os gentios, meu querido e minha querida. Não volte-se para Roma, volte-se para o que as escrituras dizem, tá bom? Então vamos lá, meu querido e minha querida. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à sua esposa e mandá-la embora. Ela irá então, e poderá acontecer que se case com outro homem, e que este também não goste mais dela e se divorcie, ou então pode ser que esse homem morra. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher.
ela é impura para ele. Aí vem a palavra do Senhor, querido. Presta atenção, minha querida. Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixe que se cometa um pecado tão grave assim, e a terra que o Senhor nosso Deus deu para você seja completamente contaminada. Então ele está tratando uma lei civil, mas ele estabelece algumas coisas que são espirituais. Eu não vou explicar para você por que a mulher que separou não pode voltar para o primeiro marido. Isso é grave, é um pecado grave, mas eu não vou tratar aqui nesse contexto que nós estamos hoje, porque todas as vezes que as escrituras tratam de divórcio, elas vão tratar de novo casamento. Tá bom, meu querido e minha querida? Então, assim, o que Moisés outorgou não foi o que o Senhor outorgou. Por isso que Yeshua, quando vai falar, ele fala, não foi assim desde o princípio. Ou seja, Deus nunca falou que iria dar carta de divórcio, que era para dar carta de divórcio. Isso foi uma coisa estabelecida por Moisés, assim como Deus nunca falou que a mulher que se converteu e o marido é incrédulo, que não se separe. Que o marido que se converteu e a mulher é incrédula, que não se separe. Nunca Deus falou isso, mas um homem de Deus falou isso. Assim, Moisés é um homem de Deus que falou isso, meu querido e minha querida. Entenda o que eu estou dizendo pelo amor do Todo-Poderoso. É uma concessão civil, não é uma concessão espiritual. Homens espirituais e mulheres espirituais não se divorciam, meus queridos. Você precisa compreender isso, tá bom? Vamos continuando então, olha só. Mateus 19:3. Vieram a ele alguns fariseus e experimentaram perguntando, é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tens lido que o Criador desde um princípio fez homem e mulher e lhe disse, por essa causa deixará homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Então eles replicaram, e por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Vamos lá? Moisés falou da carta de divórcio, mas ele não falou do repúdio. Não no conceito que os fariseus estão dizendo. Então você consegue compreender que existe aqui duas coisas que você não entende na sua cultura, mas que um judeu entende perfeitamente bem. A sociedade se desenvolveu de tal maneira, como a nossa aqui, você pode perceber, se você vai se divorciar, não é automático, eu não sei como é hoje em dia, gente, eu estou por fora de lei nesse sentido. Mas pelo menos alguns anos atrás, a pessoa quando se separava, ela era dado para ela um desquite, né? Era chamado de desquite, eu não sei hoje. Mas era um tempo que a pessoa não podia se casar. Ela estava ligada ao marido, ela estava desquitada, mas não divorciada. Entende? Então, só um instantinho, Priscila. Então, o que acontece? Olha que situação. Estou com a campanha aqui, gente, desculpa. Olha que situação que acontece, querido meu, querida minha. Nesse período que a pessoa não está divorciada, ela não pode namorar, ela não pode encontrar outra pessoa, ela não pode ser infiel com a outra parte. Não é, querido meu, querida minha? Então, preste atenção naquilo que eu estou explicando para você. Quando o Senhor levantou Moisés, e Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele falou acerca do divórcio dentro da sociedade, porque era uma situação civil necessária, não tinha o repúdio. E o repúdio seria o nosso desquite. O que era o repúdio, meu querido e minha querida? No repúdio, o homem que repudiava da sua mulher, ele mandava ela embora, não é? Ele não tinha de pagar nada para ela. Mas, se ele divorciasse da mulher, ele teria que mantê-la. Ele não podia mandar ela embora. Foram leis criadas, não está nas escrituras isso. Isso são leis civis, meus queridos. Se o homem repudiasse a mulher, ele mandava ela embora a forro, como está escrito lá na lei civil, não é? Mas se ele divorciasse dela, ele teria de dar tipo uma pensão para essa mulher. Entende? Outra coisa que começou a acontecer é que se repudiava a mulher por qualquer motivo. Repudiava porque ela queimou a comida. Na verdade, o homem tinha interesse em outra mulher e não queria manter duas mulheres, então ele repudiava. Eles desvirtuaram a lei, desvirtuaram o que Moisés estabeleceu como lei civil. Não foi uma lei dada pelo Eterno, tá?
Então, o que acontece? E aqui no Brasil, o repúdio seria o tal chamado desquite, onde a pessoa não pode contrair novo casamento. Não pode contrair novo casamento. Tá bom? Então, vamos lá, olha só. Presta atenção no que está escrito. Respondeu-lhe Yeshua: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Veja o próprio Yeshua dizendo que não foi Deus que permitiu, mas foi um homem que Deus elegeu e ele o reconhece que permitiu. Você compreende isso? Você entende? Você tem de ler a escritura como está ali, meu querido, minha querida. Deus nunca outorgou o divórcio. Quem outorgou foi Moisés, Moshe, diante de uma situação civil necessária. Você compreende isso? Então tá bom, vamos lá, vamos continuar. É só você ler, olha só. O Yeshua respondendo, nosso Senhor Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Então, olha só, que repúdio ele está lidando? O primeiro repúdio, que era quando o homem encontrava na mulher uma causa ilícita nela, uma coisa que estava ligada à área sexual moral, não é? E aí o que acontecia? Ele simplesmente dizia: eu não posso conviver com essa mulher. Porém, meu querido, minha querida, muitos homens daquela época, vamos supor, se casaram com as mulheres que não eram virgens mais, vamos supor, essa mulher foi abusada por um egípcio. A mulher estava trabalhando para um egípcio e o egípcio abusou dela. Esse homem muitas vezes casou-se com essa mulher e continuou com essa mulher, porque ele a amou, ele compreendeu o que ela havia vivido. Então você precisa compreender o contexto que Yeshua está tratando aqui, você precisa compreender o contexto aonde essa lei foi outorgada, você precisa compreender todo esse contexto antes de falar coisas que não estão nas escrituras, tá bom? Respondeu-lhe Yeshua: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e se casar com outra mulher comete adultério. Então olha o que acontecia, meu querido e minha querida, preste atenção. O repúdio, quando o homem repudiava uma mulher, ele podia se casar com outra, porque na lei era permitido ao homem, na lei civil, era permitido ao homem se casar com mais de uma mulher, gente. Não é como é o estatuto hoje. Você precisa compreender que sociedade, que lei era essa. Você precisa compreender que Jacó, que é Israel, ele era casado com duas mulheres e tinha duas concubinas. Isso era uma questão social daquela época, daquele período, meu querido, minha querida. Não adianta hoje começar a se levantar essas pessoas contrárias às escrituras, que existem movimentos, inclusive no nosso país, dizendo-se judeus que judeus não são, que o homem pode se casar com mais de uma mulher, meu querido e minha querida. Porque o Yaakov se casou com mais de uma mulher. Quando Yaakov se casou com mais de uma mulher, não tinha lei, meu querido e minha querida. Agora tem. Agora tem lei. Você compreende? Yaakov não tinha lei para conduzi-lo, mas hoje a lei está estabelecida. E era assim desde o princípio, mas Yaakov não tinha entendimento dessas coisas. Você entende o que eu estou dizendo? Tem um monte de gente fazendo heresias e conduzindo muitos nas suas próprias concupiscências e enganos. Tá bom? Então, olha só. Se o homem só repudiar a mulher, olha o que Yeshua está dizendo, ele mudou completamente o que estava escrito na lei civil. Se ele repudiar a mulher e se casar de novo, ele comete adultério. Repudiar não é da carta de divórcio, meu querido, minha querida. Você precisa compreender o que está escrito aqui. Se um homem se desquitar da sua mulher e se casar com outra, se unir a outra mulher, ele comete adultério. Se a mulher se desquitar, está desquitada do marido, e ela se casar com outro homem, se unir a outro homem, ela comete adultério. Naquela época era permitido você se casar de novo apenas com a carta de desquite, apenas carta, não que não era nem lavrado, mas com repúdio. Repúdio não é carta de divórcio, meu querido e minha querida. Você precisa compreender isso. Tá bom? Aí os discípulos ficaram doidos, não é? Porque a sociedade daquela época era uma sociedade polígama, né? A poligamia era praticada entre eles, não é? Eu já contei para vocês aqui, nós aqui em nosso país, nós temos problemas similares, meus queridos,
um querido pregador, amigo, muito amado, fez um trabalho lá em Manaus com as sociedades ribeirinhas. E tinha um homem, não é, que ele era casado com 4 irmãs, né? E ele se casou com essas, vivia unido, não era um casamento legal, não é? Mas a única maneira daquelas mulheres se sustentarem era por meio da pesca desse homem, e ele tinha filhos com essas mulheres. Até o pastor perguntou para ele como é que ele fazia. Desculpa, eram 3 irmãs. O pastor perguntou para ele como é que ele fazia. Ele falou que ele ficava com as irmãs 2 vezes por semana na casa de cada uma, não é? Que era de palha o lugar, e no domingo ele descansava, né? E essa foi a resposta que ele deu. Eram 3 irmãs. Ele se converteu, e aí a pergunta: será que ele tem que se separar das 3 mulheres, escolher uma, deixar as outras com os filhos, arrebentadas as vidas dessas mulheres? Queridos, essas coisas vai ter que o pastor dizer: digo eu, não o Senhor. É uma situação específica, meu querido e minha querida. É uma situação que já está ocorrendo e que precisa ter uma sabedoria da parte do Senhor para administrar. Ele tinha 3 mulheres, 3 irmãs, e tinha filhos com todas as 3 mulheres. Entende, meu querido e minha querida? Então essa é a questão. Ele não se casou com essas mulheres depois de conhecer o Senhor. Ele já era casado quando ele conheceu. E nós temos de ter sabedoria do Senhor para lidar com todas essas questões. Isso não é aberto para as pessoas, mas é uma questão específica, prezando a vida dessas crianças e a vida dessas mulheres. Não é? Qual foi o problema que aconteceu no meio do caminho? No meio do caminho é que o repúdio tendo sido criado, não é? Ele trouxe uma oportunidade para que o homem se isentasse de ter que pagar o valor como uma pensão para a mulher. Então o que ele fazia? A mulher não podia trabalhar naquela época, ele repudiava a mulher não podia voltar para a casa dos pais, muitas vezes eles estavam vivendo já em outros lugares, a mulher se unia a outro homem, cometia adultério, aí ele não precisava pagar pensão, porque ele dizia que estava repudiando por adultério, não porque ele queria outra mulher. Vocês entendem o que aconteceu naquele tempo? O que é que Yeshua está lidando? Com que tipo de sociedade que ele chama de uma geração maia adúltera? O homem, ele se encantava com outra mulher, não queria mais essa, se repudiava dessa mulher, não divorciava, para que ela fosse e cometesse adultério, assim ele não precisava pagar pensão. Você compreende que maldade era feita? E isso começou muito antes, não é? Aí muitas pessoas me falam que a questão do homem como o adultério, como deveria ser resolvida. Olha, querido, você quer ouvir, minha querida, como é que o Senhor resolvia a questão do adultério? Você não vai gostar. Você quer saber o que o Senhor, o Pai Todo-Poderoso, o Eterno, o Criador dos céus e da terra, definiu que devia acontecer com o adultério? Você não vai gostar, mas eu vou ler. Tá bom? Levítico 20:10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto adúltero e adúltera. Era muito simples de resolver na mão do Eterno, meu querido, minha querida. Ai, céu, que radicalismo. Radicalismo, você não tem noção das consequências do adultério. Outra coisa que você não entende é que morre-se para nós, meu querido, minha querida. Para o Senhor, o adúltero não morre. A alma dele continua diante do Senhor como estava aqui na terra. A morte só acontece para a gente, no plano, na dimensão que nós estamos desse mundo físico caído. Então, para o Senhor, o adultério, quem pensa que podia adulterar, que não pega nada não, o adultério, meu querido, causava morte. Tinha que morrer o adúltero e a adúltera. Não é? Hoje não tem a morte física, mas a morte espiritual continua acontecendo, como aconteceu no Éden. Quando o Senhor em Gênesis 2,17 disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. E continua morrendo gente. O adultério mata a pessoa espiritualmente. O adultério mata. Tá bom, meu querido e minha querida? Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus,
E tudo que desligardes na terra terá sido desligado dos céus. Então, meus amados, a evolução das leis, você não pensa que a lei que nós temos hoje o Senhor não reconhece, porque Ele reconhece. Você está desquitado, não está divorciado, ou você está desquitada, não está divorciada, você não pode namorar, meu querido, minha querida. Você está ligado ao seu marido e à sua esposa. Só o divórcio vai poder trazer sobre você a liberação do teu compromisso primeiro. É assim que está estabelecido. Tá bom? Vou contar para vocês aqui como o Senhor, Ele não abomina o divórcio, mas Ele abomina o repúdio. Esse repúdio maligno que era feito. Eu vou ler para vocês Malaquias 2,13. Ainda fazeis isso. Cobri o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão, e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Porquanto cuidai vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, que ninguém sejais infiéis. O repúdio estava associado à infidelidade. O homem queria outra mulher, não queria manter as duas, ele repudiava a mulher, ia ficar com a outra, e o Senhor disse o seguinte: Ele odeia o repúdio, Ele odeia o que estava sendo feito. Muitas dessas mulheres se tornaram prostitutas. Elas não tinham nem como se sustentar. Era de uma maldade, de uma falta sabe, um mínimo de humanidade desses homens, o que era feito com as mulheres nesse tempo dessa sociedade, onde o Senhor está tratando de Malaquias. Mas aqui o Senhor não usa a palavra divórcio, meu querido e minha querida, Ele vai usar o repúdio, que Ele abomina o repúdio. Mas o Senhor, eu sinto muito de dizer isso, o Senhor não abomina o divórcio. O Senhor não quer o divórcio. Entenda o que eu estou dizendo para você. É uma ordem do Senhor. Você que é um homem espiritual, uma mulher espiritual, o Senhor não quer e não autoriza que você divorcie. Se você é um homem espiritual e você vive com uma mulher espiritual, o Senhor não autoriza o divórcio em hipótese alguma. Mas, por causa da dureza do coração humano, o divórcio acontece. O divórcio só ocorre quando não existe amor, meu querido e minha querida. E você pode dar todos os seus bens, até o seu corpo, para ser queimado. Se não tiver amor, não vai servir para nada para a sua vida. O Eterno reconhece o divórcio, meu querido, e Ele mesmo, minha querida, tinha o direito de fazê-lo. Jeremias 3,8 tem uma tradução que eu chamo de tradução terrorista, criminosa e antissemita. Eu vou ler para você como está na nossa versão aqui no Ocidente, como está no original. Jeremias 3,8. Quando por causa de tudo isso, a palavra tudo isso é aqui, né? Mechuvá. Essa palavra mechuvá seria a mesma que apostasia. Quando por causa da apostasia, por ter cometido adultério, né? A nossa tradução está como adultério, mas no original está como mechuvá, que é apostasia, para que eu mandasse embora e desse para sua mãe, para Israel, a carta de divórcio, na nossa tradução está uma aberração criminosa, está dizendo, eu despedi a pérfida de Israel e lhe dei carta de divórcio. Queridos, isso não existe em lugar algum no original. O Senhor nunca se divorciou de Israel, meus queridos. Isso aí faz parte dessa teologia maligna, essa teologia da substituição, que agora a igreja é o novo Israel de Deus, gente. Isso é maligno, isso é antissemita. Quem fez isso vai responder contas ao Senhor Todo-Poderoso. O Senhor nunca deu carta de divórcio para Israel, meu querido e minha querida. No original está assim, para que eu a mandasse embora e desse para ela uma Sefer Querut, carta de divórcio, que não dei. Olha que situação terrível. Mas o Senhor reconhece o divórcio, porque Ele diz que Ele mesmo poderia ter dado a Sefer Queritut, que é a carta de divórcio. Mas o Senhor não deu carta de divórcio para Israel. Só as Escrituras ensinam as Escrituras, meus queridos, minhas queridas. Olha só, em Isaías 51, na nossa tradução está assim. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da sua mãe pela qual eu a repudiei?
Você entende que a tradução anterior, a tradução que eu li de Jeremias e Irmiarro, aqui está criminosa, dizendo que Deus deu carta de divórcio para Israel, quando o Senhor, em Isaías 51, diz: aonde está a carta de divórcio da tua mãe, de Israel? Aonde está? Pede para ela me mostrar. Ela se apartou de mim, ela me repudiou, mas ela não é uma mulher divorciada para se casar com outro Deus. Você entende que sem essa compreensão você não entende nem sequer o que o Senhor está dizendo? Então nós compreendemos com certeza que o Senhor reconhece o divórcio, porque ele diz que ele poderia dar carta de divórcio para Israel, mas ele não deu. Ele não deu, ele não rompeu a aliança com Israel. Não é, meu querido e minha querida? Mesmo que a nossa tradução, como eu digo, criminosa, diga que ele deu carta de divórcio, o Senhor não deu carta de divórcio. Então Israel se apartou do Senhor, mas ela não está livre para se casar com outro Deus, porque ele não deu carta de divórcio para ela. Você precisa entender o que é o repúdio. O Senhor nunca repudiou Israel, mas Israel repudiou o Senhor. Israel se afastou do Senhor, mas ela não tem carta de divórcio, essa nação não tem carta de divórcio, ela não pode se casar com outro Deus. Se ela se casar, ela é adúltera. Você entende isso, meu querido e minha querida? Vamos lá. O Senhor admite sim um novo casamento e o reconhece. Ele reconhece porque o que está ligado aqui na terra é ligado nos céus. Aí o que nós vamos dizer então? Que o Senhor vai reconhecer um casamento de mesmo gênero? Não vai reconhecer, meu querido e minha querida. Por um único motivo. Porque a carta de divórcio, ele não autorizou, mas ele reconheceu porque um servo dele autorizou. Mas esse casamento não foi dado por um servo do Senhor. Então o Senhor não tem parte com isso. Você precisa compreender como é que o divórcio foi instituído. O divórcio foi instituído por um homem chamado Moisés, na verdade o nome dele é Moshe, cheio da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus, diante de uma situação civil que precisava solução. E o Senhor reconheceu a autoridade desse homem. O casamento do mesmo gênero, meu querido e minha querida, não foi instituído por um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor não tem como reconhecer isso. Você compreende como as coisas são ligadas na terra? Elas só podem ser ligadas por meio de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Homens segundo o coração de Deus. E o Senhor vai levar em consideração a decisão para a nossa sociedade. A decisão imediata, como é o caso desse pescador que eu contei para você com as 3 esposas. Tá bom, meu querido e minha querida? Aonde, céu, está escrito que o Senhor reconhece o divórcio e o novo casamento? Eu vou ler para você. Disse o Senhor Yeshua, a samaritana: vai e chama teu marido e vem cá. João 4,16. Versículo 17. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Yeshua: bem disseste a verdade, eu não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que está contigo não é seu marido. Isso que você falou é verdade. Então o Senhor Yeshua estava dizendo o seguinte para essa mulher: eu reconheço os 5 casamentos que você teve. Ela teve 5 casamentos e provavelmente 4 divórcios. Essa é a última união dela, ele não podia reconhecer. Esse que está com você não é teu marido. Eu não o reconheço como marido. Ela provavelmente teve 5 uniões e 4 divórcios. Tá bom, meu querido e minha querida? Então, nós precisamos compreender com clareza para não colocarmos fardos nos ombros dos nossos irmãos. Minha irmãzinha amada, você pode se casar de novo. Você não vai estar cometendo adultério. Você é uma mulher divorciada. Não ponha um peso sobre os seus ombros que as Escrituras não puseram. Meu irmão, você que está divorciado, não é? Melhor seria que você se reconciliasse com a sua esposa, se fosse possível assim, não é? Exceto, é claro, em caso de relações ilícitas. Mas você, meu irmão e minha irmã, que não tem condições de reconciliar com este casamento, o outro já se casou, já está vivendo uma outra vida, você é divorciado, você está livre para contrair um novo casamento aos olhos do Senhor, como ele reconheceu 5 uniões dessa mulher samaritana, mas não reconheceu a última. A última não era casamento, ela estava amigada com um homem. O Senhor não reconhece, meu irmão e minha irmã, o Senhor não reconhece concubinato. Ah, mas é lei, céu.
Essa lei não foi feita por homens e mulheres de Deus, meu querido, minha querida. Não foram pessoas cheias do Espírito Santo que estabeleceram a lei do concubinato. O Senhor não reconhece isso. Isso é fornicação. Se vocês são casados ainda, é pior, é adultério. Tá bom? Então, meu amado, minha amada, você está separado da sua esposa, você está separada do seu marido, não há divórcio, você não está autorizado a namorar. Você não está autorizado pelo Senhor. Ele vai entender o que você está fazendo como adultério. Você não está autorizado a se envolver com outra pessoa sem o divórcio. A partir do momento que você tem a carta de divórcio, está desligado na terra pela lei de Moisés, está desligado nos céus. Você está apto para se relacionar com outra pessoa, mas somente no Senhor. Somente no Senhor. Eu espero de todo o coração que você possa ter recebido essa mensagem de um modo correto. Eu quero orar com você. Se você tiver dúvidas, por favor, entre em contato comigo. Eu vou te mostrar, eu vou deixar esse vídeo lá na internet. Eu sei que tem muita gente colocando peso sobre a mente e o corpo das pessoas que elas não podem suportar. É um estudo pesadíssimo que eu jamais gostaria de ministrar. Mas infelizmente, nós temos de reconhecer que o divórcio existe. E nós não podemos recriminar uma pessoa que se casou novamente. Nós não podemos fazer isso, meu querido. Porque o Senhor Yeshua disse para aquela mulher: 5 maridos tu tiveste, eu reconheço 5 casamentos que você teve. Mas este que contigo está, não é teu marido e você está em adultério. Tá bom? Senhor nosso Pai, eu invoco o teu nome numa oração especial pela mente dos meus ouvintes. Senhor, eu sei que esse estudo pode ser desvirtuado para pessoas que querem se divorciar das suas mulheres e dos seus maridos. Não permita, Senhor, que esse estudo seja usado como arma e não seja usado como o Senhor deixou, para tirar os fardos largos que são colocados nos ombros dos meus irmãos e minhas irmãs, que estão sofrendo sozinhos, Pai, até na sua própria sexualidade, porque não foram feitos para viverem sozinhos. O homem não foi feito para ser sozinho. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Pai querido, que o Senhor possa tirar esses fardos pesados que foram colocados nos ombros dos meus irmãos que são inocentes, Pai. Muitos nem queriam o divórcio, eles nem queriam essa separação jamais, Pai. Muitos foram traídos, Senhor. Pai querido, por favor, liberta esses meus irmãos desses fardos. Mas, Pai, coloca fardos pesados naqueles que vão pegar esse estudo para desvirtuar e fazer o que eles obstinadamente desejam, que é se separar das pessoas com quem eles convivem. Pai, não permita, Senhor, que usem as palavras que o Senhor deixou instituído na tua lei, na tua Torá, na tua instrução, para que as pessoas façam o mal. Eu te peço isso, Pai, com meu coração apertado, de ter de tratar dessas questões. Não permita, meu Pai, que as pessoas te desobedeçam buscando o divórcio como opção de problemas, mas que elas procurem ajuda. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja. Querido meu, querida minha, você precisa de ajuda? Você está com problemas no casamento? Nós temos curso para casamentos com problemas. Me procure. Liga, escreve para mim, celfm@bol.com.br. Entre em contato comigo pelo Facebook, www.facebook.com/cel.mendes. Existe ajuda. Olha, o solitário busca o seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1. Não faça isso. Não naufrague tendo opção para o seu barco. Eu te conclamo isso em nome de Yeshua.